Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você sempre ficar ligado às vezes nós lançarmos um vídeo novo aqui no canal, tá bom? E hoje eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus 3, a partir do versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Porque deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Em uma outra versão, está marcado assim, especificamente no versículo 15: Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois é desta maneira que faremos tudo o que Deus quiser. Aqui nós estamos falando do texto onde Jesus é batizado. E uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é que o batismo de Jesus, nesse texto, nesse contexto, nós vamos ver o batismo de Jesus. João Batista está ali no Rio Jordão e Jesus chega e fala para ele batizá-lo, mas João, ele resiste um pouco porque, afinal de contas, ele fala, era eu que precisava do seu batismo, e Jesus não, ele vai e fala, não, é preciso, é necessário que você me batize, e Jesus diz, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E na outra versão fala, porque assim, pois desta forma, cumpriremos, faremos tudo o que Deus quer. E o que mais me chama a atenção nesse momento é que Jesus, ele poderia sim batizar João, mas ele faz diferente. Ele, com toda a sua experiência, com tudo que de fato ele já tinha nele, com tudo que de perfeito havia em Jesus, ele se submete e vai ser batizado por um homem, por um ser humano que ele mesmo criou, que ele mesmo formou. E ele se submete a ser batizado por um ser humano. E ele fala para João o batizar. E é interessante que ele não fica debatendo. Eu não acho que é desse jeito, eu não acho que é daquele jeito. Jesus poderia ter falado N coisas. Eu não concordo com meu pai, sabe? Mas, ele falou para batizar a si mesmo. Não, ele vai e simplesmente diz assim, para que se cumpra tudo o que o pai disse. Para que se cumpra, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. É interessante que ele não está aqui, ele poderia muito bem clamar por uma justiça própria. Não foi eu que pequei, não foi eu que errei, foi esse povo, eles que dão um jeito, que resolvam os seus próprios problemas. Não, Jesus, ele vem e ele intervém na nossa vida por intermédio do Pai, em obediência ao Pai, e sem questionar, sem murmurar, sem reclamar, ele se submete à vontade plena do Pai, mesmo que as ideias de Jesus talvez fossem até melhores, Olha, eu tenho uma ideia melhor. E hoje eu quero trazer isso para nós, Muitas vezes nós, estava conversando isso esses dias aqui em casa, nós nos perdemos com tantas coisas, com tantos questionamentos, tantas dúvidas, tantos medos, inseguranças e tantas outras coisas que o ser humano às vezes finge, às vezes não sentir ou não ter. Às vezes as pessoas querem camuflar um sentimento porque isso demonstra fraqueza. E é interessante que Jesus aqui, ele não teve nenhum pingo de preocupação em
em se ele iria parecer fraco ou frágil ou não, né? Mesmo sabendo que ele era, mesmo ele sendo Deus, ele veio cumprir um papel para nos alcançar, quando na verdade ele nem precisava fazer isso. E ele trilha esse caminho até o Pai, de buscar a vontade do Pai, de agradar o coração do Pai. Muitas vezes nós carregamos dúvidas e tantos questionamentos. E Jesus, será que ele não tinha dúvidas e questionamentos? Eu acho que como ser humano ele tinha sim, porém, sobretudo, ele decidia fazer então a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele cumprisse tudo o que já tinha sido estabelecido para a vida dele. Eu quero trazer isso para nós hoje, que a gente não se perca, né? Nessa época, certamente, muitas coisas aconteciam com Jesus, mas ele não estava desatento. Ele não veio para a terra a passeio, né? Ele não veio à terra aqui entre nós, os seres humanos, para brincar de esconde-esconde, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Não. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E eu quero trazer isso para nós. O que nós estamos fazendo na nossa própria vida? Deus tem um plano perfeito para nós, mas não é um plano perfeito segundo a medida do ser humano. É um plano perfeito segundo a medida do Senhor, segundo a medida já estabelecida, segundo a vontade plena de Deus. Lembrando que a vontade de Deus não é um mal para nós, a vontade dele é boa para nós. Só que nós precisamos entender de não negociar aquilo que o Senhor, o inegociável. Nós não podemos negociar o inegociável. E nós precisamos inclinar os nossos corações para de fato saber o que é que agrada ao coração do Senhor, o que, que o Senhor quer, o que, que o Senhor deseja. E tomar o cuidado de não se perder no meio do caminho, porque muitas vezes nós tentando fazer tantas coisas, a gente se perde com coisas tão desnecessárias. Olhe para a sua vida hoje e veja aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato é necessário. E tudo aquilo que você perceber que está distanciando você do seu relacionamento com o Senhor, da sua vida com Deus, olhe para a vida de Jesus. Olhe para a vida de Jesus. Jesus não permitiu que nada o atrapalhasse de cumprir o propósito que Deus tinha para ele aqui na terra. E nós precisamos ser como ele. Eu sei que a medida é alta, muito alta, praticamente quase que inalcançável, mas o Senhor nos chama para esse desafio de olhar para Jesus e todo dia nos esforçarmos no sentido de fazer a vontade de Deus, mesmo que a vontade dele não seja parecida com a nossa. E da mesma forma que Jesus, ele olhou e falou assim, olha, é um ser humano que vai me batizar. Mesmo ele, podendo falar assim, não, sou eu que tenho que te batizar, João. Ele se permite ser batizado por João. E hoje eu quero trazer isso para nós, no dia de hoje. Permita que o batismo que Jesus teve também toque o seu coração. Que esse batismo de humildade, que esse batismo de amor à vontade de Deus, que esse batismo de obediência, que esse batismo de integridade, que esse batismo pleno, convicto, focado em cumprir a vontade de Deus, possa ser achado em nós, em cada um de nós. Então eu quero deixar essa mensagem para você no dia de hoje, para mim também, que nós possamos olhar para nós mesmos e perguntar, será que nós estamos cumprindo a vontade do Senhor de forma plena ou nós estamos apenas parecendo que estamos cumprindo a vontade de Deus. A vontade de Deus não é complicada.
A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é boa, é agradável. Então que no dia de hoje você sonde o seu coração e que esse batismo de obediência alcance os nossos corações no dia de hoje. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau.